Vamos dar início a mais uma leitura do Alimento Diário, Senhor Jesus. Alimento Diário cujo título é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Senhor Jesus. O título deste Alimento Diário é A Cumplicidade da Obra do Senhor. Estamos dando início à primeira semana. Hoje o dia terça-feira, que o título da terça-feira é A Palavra Profética para a Igreja nos Tempos Finais. Ó Senhor Jesus, a Palavra Profética para a Igreja nos Tempos Finais. Ler com oração. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ó Senhor Jesus, zelo por vós com zelo de Deus. Ó Senhor Jesus, devemos zelar pelos irmãos como zelo de Deus. Ó Senhor Jesus, visto que temos que nos preparar, irmãos. Ó Senhor Jesus, prepararmos. Ó Senhor Jesus, para nos apresentarmos como virgem pura a um só esposo. Ó Senhor Jesus, esse esposo é Cristo. Ó Senhor Jesus, que é Cristo? Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus amado. É fato que Satanás tem agido ao longo das eras, propagando o engano mundo afora. Nos tempos finais, porém, temos visto que ele também tem tentado introduzir a mentira na igreja. Ao escrever sua primeira carta a Timóteo, Paulo o orientou a que advertisse alguns que já naquele tempo ensinavam diferentemente. Precisamos ficar atento às investidas de Satanás, que tenta infiltrar o engano na igreja. Neste momento, não nos referimos a ideologias que trazem deterioração moral, mas nos referimos especialmente a ensinamentos diferentes, que são muito sutis. No tempo de Paulo, alguns questionavam a direção dada à igreja. O homem natural é ambicioso e procura agariar seguidores. Mesmo que haja boa intenção, devemos sempre tomar cuidado, pois nosso coração é ambicioso e corrupto. Todos nós, até mesmo aqueles que são mais espirituais, devemos limpar nossa consciência todos os dias. Se queremos avançar, fiquemos atentos às ações de Satanás e não permitamos que ensinamentos diferentes entrem na igreja e nos impeçam de avançar. A forma prática de ser imunizado contra os ensinamentos diferentes é seguir de perto a palavra profética. À medida que a ouvimos e praticamos, a realidade de Deus, que é a verdade, nos constitui. Quando fazemos isso com um coração puro, coletivamente, como igreja, nós nos tornamos a coluna e base da verdade. Agora, para alcançar essa condição, devemos saber como funcionam as coisas na casa de Deus, bem como em sua obra. É sob esse ângulo que falaremos sobre as epístolas a Timóteo. Leiamos Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus pés debaixo dos meus pés. Até que eu ponha meus inimigos debaixo dos teus pés. Como noivo
o Senhor Jesus já cumpriu a parte que lhe era devida. Ele se encarnou, habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Viveu em total obediência a Deus Pai, e na véspera de sua morte disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Assim partiu Jesus rumo à cruz, crendo que Deus o ressuscitaria. E no dia da ressurreição, Deus disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Após o filho, que é o noivo, cumprir sua missão, ele está aguardando sua noiva, a igreja. Seja preparada. Hoje o Espírito está preparando a noiva para se casar com Cristo. A história do casamento de Isaac, filho de Abraão, ilustra bem o que estamos falando. Abraão pediu a seu servo mais antigo, que administrava todos os seus bens da sua casa, que preparasse uma noiva para seu filho. Abraão prefigura Deus, Pai. Isaac representa o filho e o servo mais antigo, o Espírito, o qual tem trabalhado em nós, preparando-nos para o casamento. Quando desfrutarmos das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, o Senhor nos despertou sobre a proximidade de sua vinda, o que mexeu profundamente conosco. A partir desse sentimento, buscamos comunhão com o Senhor e Ele nos deu indicações de que os livros mais adequados para os próximos estudos seriam 1ª e 2ª Timóteo. Após esse sentimento ter sido confirmado por outro irmão que ombreiam conosco a obra do Senhor, concordamos que esta era a direção do Espírito para as igrejas nesses tempos finais. A comissão que o Espírito nos deu é preparar a igreja para se encontrar com o Senhor. É preparar a noiva para se casar com o noivo. É ajudar os irmãos a ser vencedores, mas de maneira prática, o que significa preparar a igreja para a volta do Senhor. E é sobre isso que falaremos amanhã. Ó Senhor Jesus. Pergunta, irmãos, qual a importância da palavra profética nos tempos finais? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? A importância, irmãos, da palavra profética nos tempos finais é que a palavra profética ela nos serve como um imunizante, né? Serve como um remédio, né? A gente vê o exemplo aí dessa pandemia que estamos vivendo, que graças ao Senhor já prepara aí um imunizante, né? Uma vacina que realmente ela impede que o vírus haja fortemente no homem. Então, irmãos, assim, a importância da palavra profética, levando para o lado espiritual, realmente ela é um imunizante contra os ensinamentos diferentes, né? Contra os ensinamentos que vai, digamos, contra o falso profeta. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, como o título aqui mesmo diz, a palavra profética para a igreja nos tempos finais. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós já estamos nos tempos finais. Senhor Jesus. Nós necessitamos demais da palavra profética. E graças a Deus, por Deus tanto amar a sua noiva, né? Por Cristo amar tanto a sua igreja, Ele nos preparou profetas, Senhor Jesus. O Senhor fala por meio dos profetas. Então, irmãos, com esse mundo aí, um mundo informatizado, né? Um mundo onde com 2, 3 cliquezinhos
a gente consegue ter várias informações, né? A gente devemos ter cuidado com o que a gente vemos, né? Com esses falsos ensinamentos. Porque isso, irmãos, pode nos trazer confusão. Isso pode nos atrasar. Pode atrasar o nosso casamento, né? A gente estamos, como a palavra mesmo diz, né? Nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo, né? E o Senhor já está pronto. O Senhor já está preparado. O Senhor já está no altar, esperando sua noiva. O que nos resta, irmão, como noiva, é nos preparar, né? Então, o Senhor já está pronto. Quem está tardando somos nós. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado com os falsos ensinamentos. Como a palavra aqui mesmo falou, né? Senhor Jesus, como aqui mesmo nos orientou e vem nos advertir, né? Que esses falsos ensinamentos, Senhor Jesus, não é as coisas mentirosas que tem no mundo, mas sim é a palavra. Querer falar, Senhor Jesus, querer ensinar outra coisa que não venha de Deus. Querendo colocar, digamos, né? Como a gente já falou muito há tempos atrás, querendo colocar fermento na palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, irmão, ela não pode ter fermento. Senhor Jesus, a palavra de Deus ela tem que ser pura. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor pela palavra profética para a igreja nos tempos finais. Então, irmãos, outra coisa bem interessante que a gente temos que observar, né? Se nós estamos recebendo essa palavra profética, irmãos, é porque nós também estamos nos tempos finais e não podemos perder tempo. Jesus é o Senhor. Amém.